A minha relação com o museu é o seguinte, eu tinha sido aluna... Tenta aproximar mais do microfone. Eu tinha sido aluna da Faculdade Nacional de Filosofia e concluí o meu curso em 61, início de 62. Bom, e aí eu sabia que eu queria estudar antropologia, e eu tinha sido aluna do Darcy Ribeiro, e o Darcy tinha uma facilidade muito grande, um discurso muito atrativo, né, para um aluno de uma faculdade que era assim morna, no mínimo que eu posso dizer, morna, com os professores velhos e aquela coisa toda, e o Darcy sacudia muito aquilo ali. E existia já uma tradição ali na filosofia de uma cátedra esqueço, às vezes eu não posso ficar falando muito assim, sem anotar, de repente, do Arthur Ramos, e que era professor catedrático, e uma confusão, até uma competição que a dona Heloísa Fenelon aqui do museu gostaria de assumir essa cátedra e tal, mas... Entre a Heloísa e o Darcy? Não, entre a Heloísa, e ela queria assumir a cátedra imediatamente após a morte do Arthur. Heloísa Alberto Torres? Heloísa Alberto Torres. Heloísa Alberto Torres. Heloísa Alberto Torres. Heloísa Fenelon também. Não, a Heloísa Fenelon não é. A Heloísa Fenelon era da arqueologia, eu conhecia aqui, e eu falei Heloísa pensando que todo mundo se lembrava claramente que Heloísa era Alberto Torres, Alberto Torres. Então, a faculdade... o prêmio da ABA com o nome dela. Vi. A questão é que também havia sempre houve uma disputa, hoje não, mas antes havia uma disputa muito grande entre a Faculdade de Filosofia, o Museu Nacional e tal. A Faculdade de Filosofia tinha algumas vantagens, mas tinha alguns professores que também ensinavam muito a questão do mérito acadêmico, que havia muita intervenção do Estado, então a política corria ali, e as pessoas eram nomeadas, por exemplo, o Darcy é um que foi nomeado regente de cátedra, não é? Não por causa do Arthur, mas porque ele soube que tinha um missionário linguista, Smithsonian, aqui no Brasil, e que ele queria, e fez um pedido ao Juscelino Kubitschek para ser nomeado para uma cátedra de antropologia, etnografia e língua tupi, da Faculdade Nacional de Filosofia. E o Darcy mineiro, junto com aqueles mineiros todos, soube disso, e o Darcy falou, não, eu quero isso, eu quero ir para esse lugar aqui e tal. Então ele foi, falaram com o Juscelino, ele mineiro, veio e apareceu lá na Faculdade de Filosofia, assim, né? E era um professor muito atrativo, porque ele era muito vivo. Bom, então eu fui aluna dele, estou falando isso tudo para dizer que fui aluna dele, e aí então ele estava em Brasília, levou vários colegas meus para Brasília, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de movimentação, com problema de família e tal, não podia ir para lá, não podia ir para cá. Eu me casei para fazer trabalho de campo no Machacali, porque eu não podia ir para lugar nenhum, né? Tive um namorado também, de tempo de faculdade, tive que romper com esse namorado queria ir para a Polônia, para se especializar lá em economia, e aí eu não podia ir para a Polônia. Bom, finalmente, eu acabei me casando com uma outra pessoa que foi para fazer o trabalho no campo meu de Machacali, que era dentista, tinha uma profissão rendosa e virou assim um miserável, porque resolveu estudar ciências sociais. E para me atrapalhar, era exatamente quando eu estava começando a dar aula com o professor, tinha aquele marido ali sentado, era muito desagradável aquilo. Porque a gente não tinha, como hoje as pessoas têm, uma formação inteiramente completa. A minha geração não tinha. Ter um diploma de graduação era uma coisa que contava naquela ocasião, né? E faltava professor. E tinha muito uma tradição que a UFRJ, principalmente, cultivava, que você só não podia fazer nada. Esse era o problema da dona Heloísa. Quer dizer, não podia fazer nada, que tinha duas carreiras, uma de pesquisador que não exigia diploma de curso superior. Mas desde a reforma Capanema era aquela coisa assim, você só pode dar qualquer passo no ensino superior se tiver um curso superior, é fundamental. Depois é que você vai ver mas tem que ter isso.
Como não tinha muita saída depois, todo mundo começava praticamente com o seu diploma de graduação, foi a minha alternativa. Bom, então essa coisa é uma marca da reforma Capanema, né, que eu acho que até hoje pede, muitas vezes, tem que apresentar o diploma de graduação para poder fazer uma coisa. Apresenta mestre, doutor, mas não adianta, tem que apresentar, né? É uma tradição. E assim, eu acho que o Estado brasileiro sempre controlou muito a educação no Brasil, né? Diferente de outros países. E aquela ocasião, então, era que tinha que ter vaga, porque não existia progressão. Você tinha que esperar, por exemplo, fiquei 17 anos como professor assistente. Não contava título, tinha que ter uma vaga para você fazer um concurso público. Aí você acumula, porque os cargos eram isolados, você acumula assim. Eu fiz 7 concursos públicos na minha vida. É uma coisa agradável, no ensino superior, na mesma carreira e tal, mas a carreira antiga nossa era assim. De modo que bom, então eu vim do Darcy Ribeiro, vou retomar, e aí fui fazer seleção aqui no Museu Nacional, porque eu sabia que tinha esse curso de antropologia aqui, ele estava em Brasília lá, ministro disso, chefe da Casa Civil, era tudo isso, levou vários alunos, colegas meus, mas eu não tive condição de ir. Então eu vim para o Museu Nacional. Isso foi uma coisa traumática para mim, eu passei muitos anos traumatizado com o Darcy, que sempre foi um amigo meu e tal, porque eu encontrei ele por acaso descendo a escada da Faculdade de Filosofia, e não sei o que ele foi fazer lá e tal, e eu subindo. Ô, garoto! Porque ele era chefe da Casa Civil? Isso, não, ele era ministro da Educação. Aí ele encontrou comigo, me abraçou e tal, o que você está fazendo? Você não quis ir comigo para Brasília, não sei o quê. Aí eu falei, eu estou fazendo curso no Museu Nacional. Olha, cara, o ministro da Educação falasse com uma pessoa recém-formada, o que ele me disse? Você não tem juízo. Você, depois de ter estudado com o Papa, vai procurar o padre. Cara, tudo bem, é muito engraçado hoje, mas para uma pessoa bem assim, jovem, entendendo, ter um ministro da Educação na sua frente, levantando o dedo e dizendo isso, é um arraso, né? Completo. Muito bem, então ele, coitado, depois ele passou todas as dificuldades dele e tal, eu só fui reencontrá-lo numa situação de não ter condição mais de sentir nada por essa enorme carão assim que ele me deu, né? E então eu passei, 16 pessoas se inscreveram na minha seleção. Você podia dar um ano só para localizar um pouco as pessoas? Mais ou menos um ano? O ano esse aqui de 1900 e o início do ano de 1962, né? Quer dizer, então o Brasil estava numa maravilha, um movimento estudantil fortíssimo, todo mundo maravilhado, querendo uma série de coisas e tal, e esse era o clima, né? Então, quando eu vim aqui para o museu, então 16 pessoas se inscreveram, só eu que passei, e até passei com um trabalho muito interessante, que eles acharam interessante, que se eu passei, se talvez não achasse interessante, podia passar. Mas, e 2 colegas vindos de fora, recomendados pelos seus professores, porque já eram professores nas universidades do Paraná e de Santa Catarina, que é a Cecília e Silvio, né? Então, nós passamos aqui um ano trancado. Né? E eu não acredito absolutamente que o Castro Faria tenha dito mentira. Sabe por quê? Porque o Roberto dava 900 páginas para a gente ler por semana. O Roque apelidou nós todos, sabe de quê? De Indormidos. Indormidos de Roberto Cardoso de Oliveira. Porque realmente a gente chegava aqui cambaleando de coisa. Eu acho que foi um grande treinamento militar, para mim, pelo menos, não aguento hoje em dia ficar acordada quanto tempo. Agora mesmo estou saindo de uma PCN para poder regularizar o programa lá que tinha sido credenciado, os alunos na rua, aquela coisa, e não tenho praticamente dormido nada. Eu até falei, eu fiquei preocupado, mas que era dia 29, eu tinha que entregar esse APCN, fazer 10 dias um APCN para entregar. Dia 28, eu pensei que não fosse dar tempo. Sim, então eu tenho sido endormida também esses dias, mas graças a Deus estou me sentindo bem. Mas o que eu quero dizer é que o museu, esse curso do museu, por exemplo, para mim, ele já, em 1962, ele despertava um certo interesse, né? E era o que eu tinha aqui no Rio de Janeiro, não existia nada, só existia isso. Então eu vim para cá e aqui fiquei, fiz o curso inteiro. A Andréia, por exemplo, ela tinha feito uma turma antes de mim, mas não terminou. Loyola. Ela também foi da primeira turma do PPH. Eu sei, mas aí ela abandonou e aí o Roberto fez ela voltar
e ela também, alguns meses, ficou no nosso grupo, de nós três, Cecília, Silvia. E o Roberto, ele era assim, muito duro, porque a gente era obrigado a chegar aqui no museu no máximo até 9 horas da manhã, preferencialmente às 8, mas até às 9 e tal era tolerável. E depois você saía daqui, já era 4 horas, 4h30, 5 horas da tarde, né? Porque tinha que ler aqui. Porque também naquela época não tinha essa facilidade de xerox, nem de nada disso, a bibliografia estava aqui, então a gente tinha que ficar preso aqui, e era um volume só, uns livros, um monte de gente para ler, troca. Não, agora você, agora eu, tal. Aquela coisa que só tinha um. Então, o que ele fazia? Era numa salinha que hoje tem o nome da Lígia Sigor. E aquela sala tinha também uma mesa quadrada negra, bastante grande, e os livros ficavam espalhados ali. E a porta, era uma porta que não é essa que está lá, uma porta de madeira alta. E de vez em quando ele vinha com aquele guarda-pó branco, pé ante pé, empurrava lá, estão torrando. Aí a gente tomava aquele susto, não é? Estão torrando, porque para ele, quer dizer, ler o livro tem que ser torrado, tem que torrar o livro, então ele usava isso. E com aquela coisa paulista dele, e falava torrando, ó, estão torrando. E a gente tomava aquele susto assim, enorme e tal. E não adiantava, tinha que ler, tá entendendo? Ir para casa, a gente tinha que negociar com você leva aquela coisa para poder ainda ler de noite e tal, não dava tempo no dia seguinte. E aí, então ele entrava de vez em quando e ficava. E aí, você o que é que já leu? Aí eu li isso, aí ele perguntava, isso assim, não, você não leu direito, você tem que ler de novo, porque tem que prestar atenção nisso. Então era assim. E às vezes a gente escrevia as coisas também, e chegava lá, mostrava para ele, e ele rasgava assim na frente da gente, sabe? E jogava na lixeira. Mas aí a gente aprendia isso. Quando ele já começava, olha só, quando ele já começava a dizer que estava ruim, isso aqui, não sei o quê, a gente já pegava e já rasgava. Jogava na lixeira. Aí ele tirava da lixeira, tá entendendo? Ele tirava da lixeira, botava assim, não é assim. Vocês, calma, a gente pode assim, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal. Finalmente, eu quero dizer, no meio do estudo, a gente ficava assim, meio apreensivo com ele, porque também tomava conta da vida pessoal da gente, era bastante machista. Por exemplo, eu não fiquei no Museu Nacional porque era mulher, e depois ia casar, e ele disse, não, vai ter filho, pode ser que eu ia ter uma ninhada enorme, nem tinha, estava pensando nisso. Eu pensava em outras coisas, que eu tinha que fazer um trabalho de campo, que era obrigado, tinha que fazer um trabalho de campo, e como é que eu ia para o campo. Aí casando era ótimo para mim, que eu não podia ir com o marido, né? Eu já tinha abandonado um namoro que foi para a Polônia, não podia ir, então agora vou abandonar também meu curso. Era melhor casar, não é isso? Então eu me casei, mas não me casei por isso, estou fazendo um pouco de piada, evidentemente, que tinha outros componentes, né? Mas, na verdade, a utilidade imediata desse casamento foi isso, eu ir para o campo, por uma chacarinha que ele foi também, não é? Só que depois ele voltou, assim, meio encantado com antropologia e era dentista. E então eu me casei com uma pessoa que tinha uma profissão rendosa, tá compreendendo? Virou, de repente, muito pobre, que resolveu fazer um curso de ciências sociais e depois ainda veio aqui para o Museu Nacional para fazer... Foi a segunda dissertação. Foi a segunda dissertação, depois da do Otávio. Bom, mas, finalmente... esse atrito assim, que eu me referi do Darcy e do Roberto, eles tinham, né, porque eles brigaram antes a separação. É engraçado porque o Roberto foi assistir uma conferência do Darcy em São Paulo. Eu me esqueci agora do lugar, mas eu botei lá no livro. Escola de Sociologia Política? Não era em outro lugar. E o Darcy foi fazer uma conferência. E aí o Roberto ficou encantado com a conferência do Darcy. Aliás, não foi o primeiro, o Anísio também ficou encantadíssimo de ouvir o Darcy falar sobre educação, sobre o ensino. Anísio Teixeira. Que eu acho que o Darcy teve uma influência grande na obra do Anísio, né? Então, mas eu acho que o Darcy é diferente do Roberto, porque o Darcy, para mim, é uma pessoa, e foi inclusive meu amigo até o fim da vida, até morrer e tal, Berto também, a mulher dele e tal. Eu quero dizer que o Darcy é um homem com enormes dificuldades, enormes defeitos.
Então é muito difícil você lidar com ele, assim, porque do ponto de vista de como é que você vai, o que você acha dele, assim, ó, eu acho ele bacana assim, e uma porcaria assim, assim, assim. Então você fica sempre nessa dificuldade de se colocar diante disso. E o Roberto, ao contrário, ele conseguia, ao mesmo tempo, quer dizer, que ele tinha essa coisa machista. A Alcida não ficou aqui no programa porque era mulher também, né? Eu não fiquei aqui também porque era mulher. Então, a questão do Roberto, ele tinha esse preconceito em relação à mulher, ele achava que aquela mulher era aquela mulher que na geração dele, também era na minha, na verdade, né? Quer dizer, você era criada em grande parte para as coisas domésticas. Quando você fazia um esforço para sair dessa linha, quer dizer, não só era um esforço pessoal grande, mas quase sempre tinha um atrito com a sua família. Porque a família não esperava isso de você, nem que você fosse se tornar independente, nem nada disso. De modo que o Roberto, ele tinha essa coisa, quer dizer, ele dava alguma coisa para nós, tá? Então tinha uma certa troca. A gente era muito seguro de que ele dava, ele fazia essas coisas todas, machista, não sei o que e tal, mas ele dava. Então, no sentido, vamos dizer assim, tinha troca entre nós. Isso não era estabelecido, mas a gente entendia claramente. Porque essa foi uma dimensão dele que ele manteve toda a vida dele, não só porque eu estou falando desse período inicial aqui do programa, que eu acho que eu considero que foi uma espécie de uma gestação do programa de pós-graduação, que apareceu depois, que primeiro era só mestrado em antropologia social, né? Hoje você botou o apelido de Pepegas. Então, essa questão do Roberto ficava sempre implícito uma troca, de que ele fazia essas coisas todas, mas que ele estava dando algo que nós considerávamos muito precioso, né? E que para nós todos, nessa minha turma, quer dizer que tinham tido professores tradicionais, não eram nem Darcy Ribeiro, um Loureiro, né? Loureiro, outro do Santa Catarina. Isso. E um outro que era não me lembro da Cecília, mas também era um professor antigo, né? Que não tinha nada... Do Paraná. Bom, mas o Darcy foi assistir a conferência e foi com um economista amigo dele, que depois também nós conhecemos, porque ele foi indicado para... Depois que houve aquele arrasa lá no IFIX, de aposentadoria de todo mundo, cassação e tal, o Og Leme era amigo dele, foi com o Og Leme assistir a conferência do Darcy e ficou encantado com o Darcy. O Og disse que conhecia o Darcy e que então apresentaria o Roberto. Esse aqui é um estudante de filosofia aqui da UF e tal, e da USP, e aqui ele está interessado, ele gostou muito da sua conferência. O Darcy, na mesma hora, seduziu o Roberto, porque o Darcy é uma pessoa sedutora, né? Ele chega assim e seduz. Depois que ele seduz, acho que ele se comprar, acho que aquilo te dá, ó, tchau. Mas, quer dizer, Darcy você não pode esperar absolutamente nada com ele, nem contar com ele. Agora, tá bom, ele é uma pessoa engraçada, se você não quer nada com ele, você se diverte. Mas, se você quiser alguma coisa com o Darcy, é complicado. Agora, o Roberto é diferente, porque essas coisas vêm sem que você precise pedir, sem que você faça isso. É como está aqui na carta, não é? Fulano vai para cá, o outro vai para cá, o outro está chegando, né? Entendeu? Quer dizer, então ele está sempre pensando, não é? Eu nunca entendi muito bem Roberto, mas... Escreveu um livro sobre o Roberto. Não é um livro, é um livrinho. Pediram para eu fazer uma homenagem, ele foi homenageado aos 50 anos da CAPES, não é? E aí, então, o Gilberto inventou isso, mas não me explicou direito. Disse assim, ó, é que vão publicar uma coletânea para homenagear as pessoas. Eu pensei que fosse um livro só, com vários artigos. E aí eu escrevi um artigo sobre o Roberto, e depois não era um artigo, era um livro, cara. Aí eu me enfiei naquilo e tal, para poder, porque, na verdade, o que eu tinha escrito dava mais ou menos uns 2 capítulos, ou poderia até ser um só, né? Mas aí eu tive que separar para fazer um livro, mas eu soube isso muito em cima. Então, na verdade, foi um livro, assim, praticamente improvisado, embora para esses 2 capítulos eu tivesse feito uma leitura uma releitura, né, na verdade, de muitos livros dele, né? E aí, então, ajeitei lá aquilo. Então, realmente tem um livro publicado aí sobre o Roberto.
Mas a questão é que você, dificilmente, eu acho que qualquer pessoa que foi aluno do Roberto, dificilmente se lembra de ter tido um professor que tanto tenha se intrometido na sua vida, tá entendendo? Como também tenha te ajudado, né? Porque, você imagina, eu estava aqui e o Mata tinha ido para o Sapinagé e tinha levado Celeste com ele. Celeste estava grávida. Então, nós todos sabíamos e nós não podíamos falar isso para o Roberto. Então, era um segredo, assim, que a gente tinha que não podia dizer. Mas chegou um dia, o Roberto descobriu que o Mata estava lá. Aí deu um ataque. É um irresponsável. O Mata é uma criança. Se o Mata fosse um homem mesmo, ele ia ter juízo. Tá entendendo? E depois, que coisa horrível, como é que ela está lá? Mas aí a gente já sabia de tudo. Como é que ela está lá? Deve ser difícil. Mas... Não, ela, de noite ela faz xixi na latinha. Tinha uma latinha. Porque Celeste estava grávida. Entende? E o Roberto, e a gente ficava dando detalhes para ele, para ver se acalmar, mas nós sabíamos de tudo. E ele vamos dizer assim, não aceitava de imediato, ele não aceitava, depois ele se conformava. Mas, e outra coisa, que era uma expressão, outra que ele dizia a respeito de muitas situações que usou aí também, é falta de compostura acadêmica. Foi falta de compostura acadêmica do Mata levar a mulher, foi falta, era falta de compostura acadêmica também. Eu nunca tinha ouvido esse termo, entrei aqui, depois que me acostumou. O Roberto tinha um apreço assim muito grande pelo mérito, ele tinha pelo mérito acadêmico, não é? E também um ethos assim, bastante acentuado. Eu só entendi isso quando eu estava pegando o material do Roberto para fazer esse livrinho, e que, na verdade, eu peguei uma entrevista dele à Ciência Hoje. Aí, na Ciência Hoje, o cara pergunta para ele o que é ser um professor. Aí ele fala, ser um professor é dar dedicação exclusiva, aí um tracinho, full time, você tem que se ocupar todo o seu tempo dessa tarefa, não é? Ela é uma coisa sagrada, divina, assim, no sentido de que é sagrado, né? Quer dizer que você, se não estivesse dedicando todo o seu tempo para isso, né? Você estaria cometendo uma falta, né? Uma falta ética, não é? Então ele joga assim essa coisa, e isso aí então me faz entender essa coisa dele antes, quer dizer, de tomar conta da sua vida, tá entendendo? De que, por exemplo, o namorado ou o noivo vinha, aqui o marido, no caso o marido de Cecília veio, o Paulo Marcos vinha, ele conversava, tá entendendo? Depois esse meu marido, quando ele era jovem, ele era muito bonito, aliás, até ficar velho ele ficou bonito, ele sempre foi uma pessoa muito bonita. E aí cismou o Roberto de que ele tinha que apresentar o Paulo Marcos para o Flávio Tambellini, que estava fazendo um filme, que era Um Beijo no Asfalto. Aí foi levar o Paulo Marcos lá. Só que no fim do filme tinha um beijo de 2 homens. E isso aí era engraçadíssimo, tá entendendo? Eu me divertia um monte de ver o drama do Paulo Marcos, tal coisa. E o Paulo Marcos então ficou meio abobalhado lá com o Tambellini e tal, e o Tambellini resolveu dizer para o Roberto que não dava certo, não, porque o Paulo Marcos não tinha tragédia no olhar. Tinha que um ator tivesse tragédia no olhar. Quer dizer, foi um alívio também para o Paulo Marcos, tá entendendo e tal, mas eu me diverti muito com essa dificuldade dele de aceitar e de não aceitar, e negócio do beijo no homem no final do filme, essa coisa toda. Então, bom, mas o Roberto fez parte da minha vida muitas vezes, não é? Eu me tornei amiga da mulher dele, dos filhos e tal, e aí sempre em todas as dificuldades a gente acabava conversando, e um dos motivos pelos quais, não foi só comigo, o Otávio acaba de falar aqui, né?
Eu tive muita dificuldade no IFIX, porque eu tinha medo, porque eu já tinha tido uma outra dificuldade antes pior, mas essa dificuldade foi uma dificuldade que realmente me atrapalhou. Porque tinha que fazia divulgação lá do ICS, do Instituto de Ciências Sociais, que também ficou antes isso. E eu era pesquisadora desse Instituto de Ciências Sociais, embora nos institutos da universidade, esse era muito diferente, porque os institutos da universidade antigamente tinham os institutos de cátedra, né? Então você tinha lá o Instituto de Nutrição, pertencia à cátedra de nutrição, o Instituto de Psiquiatria, pertencia à cátedra, e outros, né? Então, a cátedra dava oportunidade ao catedrático ter um braço assim, onde ele empregava um monte de gente, fazia uma função de corpo e tal. O catedrático era um poderoso não só porque ele tinha a fala da autoridade na sala, e na organização curricular, essa coisa toda, e a antiga Universidade do Brasil, desde a reforma Capanema, ela foi chamada uma universidade congênere. Ela reconhecia os currículos, todos os cursos do Brasil, todos os diplomas, tudo, fazia tudo, dependia da universidade, do Conselho Universitário da Universidade do Brasil, né? Ela era uma universidade oficial e um braço, vamos dizer assim, universitário do Estado, né? Então muito ligado à política e por isso tinha essa confusão de não ter vaga e não ter concurso, então tinha uma intervenção do poder direta ali, porque quem nomeava escrito antigamente era o presidente da República, o Getúlio Vargas, o Juscelino, para nomear. E então essa coisa prejudicou muito a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E durante o golpe, e aí eu até fiquei assim, um tanto pensativa a respeito dessa informação de que durante um certo período teria assumido uma opção de... Né? Sim, por exemplo, algumas pessoas dentro da universidade, particularmente o Muniz de Aragão, que tinha um irmão que era militar e que estava coisa, ele retirou pessoas das listas depois do AI-5, como colocou na universidade, não é? Então, eu soube, porque como eu fui privilegiada, diz que ele me tirou da lista, eu soube disso, quer dizer, que ele me tirou de uma lista que tinha lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tal. Quer dizer, evidentemente que eu gostei, porque eu não queria estar na situação de quem estivesse na lista, mas, ao mesmo tempo, fiquei muito preocupada com isso. Poxa, como é que pode um reitor de uma universidade tira daqui, bota dali, não é isso? É muito estranho, mas acontecia isso. Então, deve ter acontecido muitas coisas nesse período da universidade que provavelmente as pessoas não querem, porque esse negócio de tira e bota em lista é realmente uma coisa... Agora, eu só sou porque eu fui tirada da lista, né? Porque se eu tivesse sido provavelmente dentro da lista, ninguém ia me dizer, mas pessoas da universidade me disseram isso e tal. E passei uma boa parte da minha vida, eu estou falando da questão desse braço da universidade, dos institutos, porque este instituto era um instituto diferente, porque ele não tinha catedrático, ele era composto por representantes de unidades da universidade, de faculdades, que trabalhavam com as ciências sociais. Então tinha da faculdade de filosofia representantes de curso. Primeiro tinha um só, depois passou a ter representantes de curso, um de filosofia, um de história e um de ciências sociais. Mas antes tinha só um representante da faculdade, porque obrigatoriamente tinha que ser de um desses três cursos. Do Museu Nacional, da faculdade de Gasparim e Roberto. Muitas vezes os dois se revezavam, era um ou era outro. Da faculdade de Economia, né? E então, essa coisa. Mas eu me compliquei mais tarde no Instituto, mas já no IFIX, depois da reforma, sim, porque, embora eu tivesse curso superior, a carreira que existia era uma carreira de pesquisador, como era fundamentalmente aqui no Museu Nacional. Então, ela não exigia diploma superior, mas no Instituto da Universidade se considerava que tinha que ter curso superior. Então, meu ingresso na universidade foi como pesquisadora desse instituto. Com a reforma, eu fui para parar no IFIX, porque esses três cursos de ciências sociais e de história e de filosofia foram reunidos nesse chamado Instituto de Filosofia e Ciências Sociais. E acabou esse ICS de antigamente.
Mas esse instituto sofreu um esvaziamento muito grande, porque isso aconteceu bastante, essa reforma terminou muito perto do AI-5, e o AI-5 atingiu muito as universidades. Então, por exemplo, Maurício Vinhas de Queiroz, que é pesquisador desse instituto, e é autor de um livro interessante chamado Messianismo e Conflito Social, que acho que ele faz, na minha opinião, faz parte de uma seleção de clássicos da literatura brasileira. Muito interessante aquele livro. Então, Maurício Vinhas foi embora, Luciano Martins foi embora também para a França, Alzira depois foi embora também, e ficaram poucas pessoas. Eu fiquei. Mas quando ainda estava lá no Instituto, a Presidência da República pediu os resultados de pesquisa. O Evaristo dizia que não, que estava em andamento, que não podia mandar, porque a Presidência da República sabia que tinha uma pesquisa sobre grupos econômicos lá e tinha mesmo. Então o Evaristo respondia que Moraes Filho, que era o presidente, foi presidente desse Instituto muitas e muitas vezes. De modo que a gente ficava ali num instituto, o ICS, né, que era um instituto mais enfraquecido. Quem arranjava dinheiro para manter o instituto de um lugar do MEC chamado COSUP, um nome assim, do Ministério da Educação, era o Vitor Nunes Leal, que também era professor lá da Faculdade de Filosofia, foi meu professor. Até eu tive uns bons professores, fui aluno de Anísio Teixeira, do Vitor Nunes Leal, do Costa Pinto, sabe? Quer dizer, eles eram mais mornos do que propriamente o Roberto, em matéria de mobilizar você para fazer trabalho, Roberto era meio máquina, né? Tocava a gente assim, e a gente ia. Não era só ele que era doido, nós também. Então, lá no IFIX ainda, ICS, Estudos de Ciências Sociais, tinha um jornalista chamado Nelson, e ele começou a ser perseguido pela polícia. E então, ele um dia telefonou para lá para dizer que a polícia ia lá. Era normal, a polícia vivia indo lá toda hora, tá? Era muito desagradável, tristíssimo, porque você estava nossas salas antigas de pesquisa ficavam no segundo andar. Isso, a reforma universitária ocupou primeiro aquele prédio, fazendo uns barracões provisórios atrás para dar aula, né? E aí, você viu o aluno nosso sendo arrastado pela polícia, assim, no chão, sem querer ver, 3 metralhadoras na frente, o seu aluno, e os outros dois com pedra atrás, mas com medo de jogar a pedra e o outro soltar, abrir a metralhadora, né? Então a gente olhava da janela de cima, cara, era aquele... O prédio da Marquês de Olinda, do casarão da Marquês de Olinda, que pertencia à família Cândido Mendes, aquele prédio. Aquele cara. Deixa eu falar só uma coisinha. Fala. Esse Instituto de Ciências Sociais tinha uma ligação conosco aqui, né? E depois surgiu uma revista do Instituto de Ciências Sociais, e em 67, se não me engano, houve um número especial só com artigos do pessoal daqui. E foi a primeira vez que trabalho meu sobre as frentes de expansão, que depois daria nessa dissertação, análise preliminar de uma frente de expansão da sociedade brasileira. Saiu nesse número especial junto com um artigo do Mata, que é um artigo importante do Mata, eu acho que é um artigo sobre Ipanema, não me lembro. Um artigo do Roberto, um artigo do Melati, é um número especial que certamente tem aqui. Sim, e também os livros, né? Quer dizer, os primeiros livros de rock e os primeiros livros de Mata foram também. Sobre contato. E eu, quando vim fazer prova aqui, eu vim fazer prova como bolsista desse instituto. Eu fazia o meu curso de especialização aqui, era como bolsista desse instituto. Bom, desse ICS, não é? Em 62. E justamente quando eu acabei em 63, eu fui para lá. E foi o Roberto também que me conduziu para ir para lá. Daí, só que tem que eu saía do Zinho de Machacalinha e entrei numa pesquisa sobre grupos econômicos do Brasil. Que é do Luciano Martins, né? Não, do Maurício Vinhas. Eu trabalhei com o Maurício, que sim, ali tinham 3... a pesquisa era muito grande, teve que ser dividido em 3. Um ficou com... A principal, que eram os grupos multibilionários, ficou com o Maurício. E os grupos bilionários nacionais ficaram com o Luciano Martins. E os bilionários estrangeiros ficaram com o Zé Antônio Pessoa de Queiroz.
esse rapaz se suicidou, né? Ele ficou em Colômbia uns anos, fez mestrado, voltou aqui para o Brasil e pouco tempo depois suicidou-se. Então, quer dizer, todo mundo foi embora dali e tal, ficaram muito poucas pessoas nesse instituto e foram para o IFIX. Sim, mas eu não consigo contar a história do Nelson. O Nelson telefonou dizendo que a polícia ia lá. E aí ele... Está falando do Instituto de Ciências Sociais, lá na Marquês de Olinda. Aí eu disse assim, a polícia vai aí, a polícia ia sempre. Abria nossos arquivos, tá entendendo? Eu olhava as coisas lá dentro, ela não tirava nada, mas via. Eu ficava assim com a impressão que na época eu tinha um arquivo grande sobre burocracias, até Gilberto tinha entrado nessa pesquisa com bolsa lá não é? E ele e Ivone fizeram uma coleta grande de fichas de várias coisas sobre a burocracia inicial que se tinha aqui no Brasil, foram para o DASP, copiar coisas e tal. E aí tinha também militar, sabe? Tinha também um ramo militar lá nos arquivos. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, esses caras ficham a gente, eles vão achar que nós estamos fichando eles também. Se mexerem no material, vai ser isso, o resultado vai ser esse. E eu fiquei assustada com essa coisa do Nelson telefonar para lá, ele mesmo, e a polícia vai, porque está atrás de mim. Eu tenho certeza que vai. Mas e aí? Não, aí é que eu não me lembro que livros que eu tenho nas minhas gavetas. Poxa, aí não deu jeito. Eu tentei arrombar a gaveta dele, mas eu não consegui. Aí eu tive que chamar um cara lá, que era vigia lá do prédio, né? E o vigia me ajudou, trouxe, mas depois ficou com medo, não quis abrir a gaveta, me dá isso aqui, eu abri toda valente. E aí, sabe o que tinha um livro? China Sem Muralhas, lá dentro. Fiquei decepcionada e tal, fechei a gaveta. Só que tem que esse empregado que chamava Tolentino, que tomava conta do casarão, resolveu contar isso por Prado e Mendonça, por Emildo, por não sei o que e tal. E aí então, não, porque a senhora ficou comprometida, e eu vivia sob ameaça ali dentro, tá? Entendo o tempo todo. Porque a senhora vai ser, a senhora está comprometida, porque a senhora arrombou a gaveta, eu que não quero tomar providência nenhuma em relação à senhora. Então, eu digo, gente, mas tudo bem, eu arrombei a gaveta. E aí o que tinha na gaveta? Não tinha nada. Eles não sabiam o que era, não tinha nada na gaveta. Se tivesse o que? Uma bomba, uma coisa, tá bom, e aí? Foi, eu arrombei a gaveta. Mas fiquei muito marcada, muito ameaçada, o tempo todo, tanto pelo Prado como pelo Emildo. O Prado era diferente, porque o Prado tinha um... Ele está gravando. Agora que eu me lembrei disso. Já se foram também. Olha só, o Prado de Mendonça, ele usava sempre um terno azul marinho, tinha muita caspa acima dele. E aqui... É isso que você não queria que fosse gravado? Não era isso, outras coisas que eu me lembrei também para trás, mas agora já é tarde. Aí o que acontece? Ele ficava me forçando, me ameaçando, entendeu? Porque ele tinha uma outra intenção que eu, burra, não entendia, tá certo? Eu tinha que fazer alguma coisa ali que agradasse ele, para ele parar de dizer que os órgãos de segurança estavam atrás de mim, sei que e tal. Mas eu, idiota, não percebi nada disso e fui para a segurança do MEC, porque chegou uma hora que eu não aguentei mais ficar com essa besteira de que eu tinha arrombado a gaveta, não tinha nada dentro da gaveta. Um China Sem Muralha dentro da gaveta, foi uma decepção para mim. E eu fiquei pagando o preço dessa coisa toda, né? Então, eu fiquei esperando lá, olha, eu sou professora tal e tal, o diretor meu está dizendo que sou procurada pelos órgãos de segurança, eu queria saber por que eu sou procurada pelos órgãos de segurança e tal e tal. E aí, a senhora fica aí um instante, como é seu nome e tal? Eu dei e tal, fui lá dentro, viu. Aí disse assim, a senhora tem alguma coisa a ver, como era o seu nome de solteira? Eu disse para ele. Aí ele falou, não, mas a senhora não é Estela Maria da Silva? Não, não sou Estela Maria da Silva. Conhece ela? Não, mentira, conheci. E aí, então, não tem nada aqui contra a senhora. Olha, a senhora toma cuidado com esse diretor seu, que esse diretor seu, aliás, nós, aqui do Serviço Secreto, do MEC, nós somos ameaçados, porque estão usando a gente
para ameaçar pessoas. Está entendendo? Como a senhora que está sendo ameaçada sem motivo nenhum. Ah, cara, isso daí lavou minha alma, porque a primeira vez que o Prado abriu a boca para dizer a senhora é mentira. Eu fui aos órgãos de segurança, falei, é isso aqui, foi revistado, não tenho isso, não fale nunca mais para mim isso, tá? Aí ele ficou com raiva de mim. Quando eu tive que me afastar eu pedi um afastamento de 30 dias para terminar a tese de livre docência, porque eu não tinha condição de fazer doutorado. Aliás, eu estava fazendo meu doutorado, esse velho da USP, já tinha defendido as minhas 2 teses subsidiárias, e o Fernando Henrique, que era meu orientador, foi cassado. Eu tinha um filho pequeno, ia para São Paulo, chegava lá, tinha uma chamada safra de 1972, quer dizer que virou essa safra, que tinha 100 pessoas com um professor doente lá, para atender, eu me lembro agora o nome dele. Aí eu fui, nunca mais voltei lá, né? Mas antes de ter esse aval aí do MEC, né, eu passei um perrengue bastante grande. E aí eu tinha conta também, eu estava preocupada porque tinha outras coisas de antes. Eu fiquei me sentindo muito ameaçada, né? E os amigos nossos, meus amigos todos andavam de travesseiros. Isso logo em 64. Andavam com as bolsas para os travesseiros, ou uma mala, uma mochila com um travesseiro dentro, porque todo mundo ficou paranoico. Será que ele está falando que aqui tinha uma esquizofrenia? Era geral, cara. Olha só, ninguém ficava tranquilo, porque achava, tinha uns mais doidos que os outros, né? Uns ficavam mais centrados e tal, para ver se aquilo era verdade mesmo ou não, pagavam para ver, como eu vou lá, quero ver, pagar para ver. Mas outros não pagavam para ver e já ficavam assim, assolados, e andavam de travesseiro no começo, 64, ninguém sabia direito o que ia acontecer. Então eles andavam pelas ruas com travesseiros, dormiam um dia na casa de um dia na casa. Era muito comum você escutar um telefonema assim para sua casa de noite. Olha, eu posso ir para aí hoje para dormir? Eu posso tal? Eu estou preocupado que eu posso ser procurado. Tá, não, pode. Então, às vezes, dormia um monte de gente na sua casa, nem tinha lugar direito, mas eles preferiam. Dormiam de qualquer maneira, desde o travesseiro deles, né? Então, era uma coisa assim, bastante... Eu era paranoica, né? O Otávio falou dessa esquizofrenia. Mas eu acho que aqui, fazendo um parênteses, voltando para trás, porque eu já estou perdida aqui no meio dessas coisas todas. Já volto. Tá? Não preparei, desculpa, devia ter sido mais organizado. Bom. Aqui, o quê? No museu? Aqui nessa minha fala, eu devia ser mais organizada. Sim. Mas estou indo para frente, eu até escrevi umas coisas, mas já não estou mais olhando para cá. Porque você disse para eu começar a falar umas coisas diferentes que estava aqui, eu já me perdi. Mas tudo bem, eu acredito muito no samba que diz assim, quem acha vive se perdendo, então eu vou continuar por aqui mesmo, porque eu já tenho um caminho andado. Você estou um pouquinho preocupada com o horário. Eu vou terminar. Então é isso, aliás, eu não gostaria de mencionar isso, mas um namorado que eu tive acabou me levando a uma detenção no DOPS, porque também eu não aguentei isso. Fui procurada 3 dias, fui procurada 3 vezes na minha casa, na casa da minha família, né, onde eu morava. Eu já estava casada, morando em outro lugar, mas isso o DOPS não sabia. E aí, então, eu também não sabia porque eu estava sendo procurada. E aí, depois de muito tempo, de tanta apreensão da minha família, que eu tinha um tio que era do ISEB, era diretor de curso de conferência, chamava Alberto Latorre Faria, e ele também aconteceu a mesma coisa com ele, mas chegou lá, porque assim, tanto esse meu tio como meu pai, eles eram da reserva do Exército, tinha uma coisa assim que a pessoa ficava no Exército até um certo tempo, depois saía, não é? Da reserva do Exército. Então, quando ele foi chamado, ele era professor da universidade também, da UFRJ, quando ele foi chamado, ele chegou lá e encontrou uma porção de colegas dele, da época que ele estava ativo, né? Então, riram, brincaram, essa coisa toda, e ele acabou, evidentemente, sendo cassado na UFRJ, mas ele nunca foi preso, né? Bom,
E no meu caso, eu fui para o DOPS também para saber por que eu estava sendo procurada. Eu fui com o Paulo Marcos, que era meu marido. E quando cheguei lá, eu entrei e eu tive que ficar esperando, acredito que, sei lá, acho que eu cheguei num dia assim, depois do almoço, 1h, 2h da tarde, e só no dia seguinte é que eu fui ouvida, mas eu fiquei jogada num corredor lá, sem beber, sem nada, com um pavor completo, porque tinha livros assim, ó, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, preso, os livros lá, preso. O que tem a ver Ascensão e Queda, cara? Mas isso é uma loucura, a gente ri agora, mas lá fala assim, eu digo, mas meu Deus, até esse livro não estou entendendo. Tinha livros de fotografia de Moscou, assim, também, Paris nos anos 20. Aqui, Paris nos anos... O que Paris nos anos 20 tem aqui? Você não entendia a quantidade de livros que tinha lá. Bom, eu durante o meu período de faculdade, vou falar rapidíssimo isso, né? Do DOPS? Do DOPS. O interessante do DOPS que tem a ver aqui com o museu é que você encontrou o Benizar, né? E é isso que eu vou falar agora. Então aqui eu fui ao DOPS e fiquei presa lá até o dia seguinte, assim, sem beber água, sem saber onde era o banheiro, sem comer, sem coisa nenhuma. E aguardando um interrogatório. Quer dizer, que era uma coisa mais ou menos de propósito, né, para deixar você ficar arrasada ali, eu não sabia o que era, uma coisa inquisitorial, você não sabe por quê, né? E essa tradição é uma tradição que a gente nunca presta atenção no Brasil. E o Brasil tem uma tradição inquisitorial enorme na investigação, foram 300 anos praticamente de inquisição no Brasil, com 2 tribunais, um tribunal da Inquisição julgando, entregando para o Estado punir. Quer dizer, isso é entranhado no nosso direito, isso é entranhado na nossa burocracia. É um inferno isso, e a gente não presta nunca atenção nisso. Volta ao DOPS, porque você fica tá. Então o DOPS, eu fiquei lá aguardando e me escondia de uma pessoa que tinha estado aqui, que era um major do Exército, fazendo um estágio em arqueologia aqui no museu. E as pessoas avisavam, o Roberto mesmo avisava ele, olha, cuidado que estão dizendo que ele... Então nós íamos para esse restaurante aí e tal, que chegava ali perto, a gente parava de falar e tudo isso. E eu acho que ele sempre nos achou muito bem comportados, porque eu, depois de estar completamente acabada lá esperando esse diabo desse interrogatório, que tinham as pilastras, o prédio do DOPS ainda existe, né? Tem um vão onde tem várias pilastras, assim, varanda, então é ali que eu fiquei. A pilastra era estreita, mas eu rodeava a pilastra porque esse major passava o tempo todo com papéis, pasta, correndo, ia para lá, voltava. E eu vi, pronto, é ele mesmo, o secretário. Agora que eu estou frita, meu Deus, o que será que vai acontecer comigo e tal? Não sabia de nada. Aqui, né? Trabalhava com a Marília. Não, ele era mais vinculado à Conceição. Ele é sempre com ela, estava mais vinculado à Conceição. E aí, então, esse indivíduo passava, e eu me escondia. Só que depois eu não aguentei, eu me encostei na pilastra, assim, fui até o chão, dormi, sei lá. E aí, ele me viu ali, naquele estado, no chão, e chegou e balançou meu ombro. Eu conheço você. Eu morri de medo. Meu Deus, o que vai ser de mim? Falou, eu conheço você. Eu digo, tá bem, eu também conheço o senhor. Ele disse, e de onde que você me conhece? Eu falei, do Museu Nacional. Então, e você não estuda índio? Eu falei, estudo. E é verdade, eu tinha ido nos Machacali, né? Veio lá meu trabalhinho sobre Machacali. Estudo, sim. Então, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu não sei. Eu estou desde ontem aguardando para interrogatório e eu não sou chamada e tal. E eu estou me sentindo mal, tal. E ele providenciou água e mandou trazer sanduíche. Eu tinha ficado muito enjoada, eu não sabia o que era. Eu já estava grávida do meu primeiro filho e eu não sabia. Eu só fui saber depois que eu saí dali, porque aquele enjoo continuou. E aí eu trouxe uma série de coisas para mim, me deu atenção, foi lá dentro,
me atenderem e tal. E aí eu fui chamada e durante esse interrogatório, então, eu vi o seguinte, esse namorado que eu tive na faculdade, que ele queria fazer um doutorado na Polônia e fez, ele é doutor, depois ele voltou, é professor da Unicamp. Ele era diretor da revista Estudos Sociais, que era uma revista mantida pelo Partido Comunista. E aí, então, no governo, acho que do Juscelino, eles queriam os planos regionais, desenvolvimento regional e tal, e ele trabalhou muito nisso, então, principalmente no Nordeste. Ele viajou muito para o Nordeste, escrevia carta para mim e eu respondia. Posso. Eu sei lá, eu não sei o que acontece hoje. O nome dele é Jorge Milioli, Jorge Lobo Milioli. E aí, então, ele escreveu cartas para mim, eu escrevi cartas para ele. Só que tem que ele foi para a Polônia, casou lá na Polônia, voltou depois de 68, que ele voltou para cá. E voltou casado com uma moça polonesa, eu estava casada, já tinha um filho e tal, e nós nos visitamos e nos damos e tal, somos amigos. Então, o que acontece? Era por causa das cartas de amor. E aí, então, eles faziam assim, ó, nós temos cartas comprometedoras da senhora. A senhora, nós vamos entregar essas cartas ao seu marido. Mas o senhor pode entregar, porque o meu marido sabe de tudo isso, ele sabe perfeitamente disso e tal. Cansado de saber, o senhor pode entregar as cartas para ele, por favor, entrega as cartas para ele. Caindo de cansado. E aí disse assim, não, mas a senhora tem que dizer quais eram as pessoas lá da faculdade que eram do Partido Comunista. Mas o Denizar tinha dito que eu era de índio, que eu não tinha nada com comunismo para ele, era superior dele. E também, por acaso, eu tinha uma colega que eu tinha feito concurso para o Estado, era professora secundária, de nível secundário. E aí, o que acontece? Essa colega minha, o tio dela era delegado, e ele tinha uma casa em Paquetá que a mulher dele não gostava de ir. Então eu, Paulo Marcos, ela e o namorado dela, e esse tio, íamos todos os fins de semana para Paquetá, dormíamos lá, pescávamos e tal, com esse senhor, sem saber que ele era delegado. Paulo Marcos saiu e falou para várias pessoas, e falou para ela também, acho que ela está presa, não sei o que vai acontecer. Então. E aí ela vai, aciona o delegado, tio, e o tio vai lá e diz, como é que esse país é, hein, cara? Poxa, mesmo numa hora dessa que todo mundo diz, e sempre eu acreditava, não, aqui foi democrático, a pancada foi para todo mundo, uma ova, porque olha só, eu só saí dessa porque este delegado interviu e porque esse major, que me identificava como coisa de índio, saí dessa, tá? Bom, por que aconteceu isso comigo? Porque a mãe do Jorge, ela resolveu tirar os livros do Jorge, que estava na Polônia, protegido, tá entendendo? Tinha já conseguido seu mestrado em 64, em 68 doutorado, lá na mesma escola que o Oscar Lang fez, mas não era o Oscar Lang que era o orientador dele, mas sim um chamado Casimir Lasker, uma coisa assim que era. Por onde andou um outro professor desse programa, o Rubens César Fernandes. Os dois saíram juntos do Brasil, porque o Jorge, ele estava preocupado de sair do Brasil porque ele tinha ligações assim oficiais, né? Tinha o nome dele na revista social, rodado, então. E o Rubens César tinha um parente, um tio também, eu acho que era o cônsul do Brasil na Polônia, entendeu? Então o Jorge saiu daqui com ele, saiu daqui com ele. Bom, então eu me livrei dessa e fiquei calada. E a primeira vez que eu estou contando isso não é nada espetacular, eu acho que já tanta gente torturada e morta, mas que é uma experiência extremamente desagradável porque ela é ameaçadora. E ela é ameaçadora porque você não sabe por que está acontecendo aquilo com você. Porque, ótimo, depois que eu vi o que era, tá? A minha cabeça assim, e aí foi ótimo o interrogatório. Quem é? Não conheço ninguém. Eu não sei. Não. Mas seus colegas de turma, meus colegas, fulano, não tinha ninguém metido com nada. Você entendeu? E nem eu era tão metida assim, eu tinha um namoro, tá? Mas é verdade. O Jorge gostava de ir lá na casa do Astrogildo Pereira, do Rui Facó, que era
vivo ainda e tal, gostava de ir, eu achava meio chato aquilo, eles eram meio velhos e tal. Mas eu ia, né? E aí ele queria que eu fizesse denúncias de pessoas do Partido Comunista e tal. Cara, olha só, aí eu me lembrei, bom, que o Rui Facó tinha morrido, se lembra num desastre nos Andes, o avião caiu, ele estava no avião. Aí eu falei assim, eu estou me lembrando de um que ele visitava muito, adorava, que era isso, que era aquilo. O Rui Facó era uma referência importante para nós, nos estudos campesinos. Isso. Aí o que acontece? Todo mundo com lápis escreveu o nome lá, Facó, C-O-S. Aí pronto, eles ficaram satisfeitos de eu ter feito essa denúncia, tá entendendo? E ele que me perdoe se existe algo, não sei onde ele está, mas eu não tive nenhuma outra alternativa para me safar daquilo. E eu sabia que não ia acontecer nada com ele, tá? Com ele não dava pra fazer nada. Entende? Então eu consegui não denunciar ninguém, me chatearam. Agora, senhora, só um momentinho. Saíam da sala, eu ficava ali 1, 2 horas esperando. Cara, eu passei uns 48 horas dentro do DOPS, tá? Depois é que eu fui saber por que eu estava tão enjoada, por que eu estava não sei o que e tal. Eu estava grávida do meu primeiro filho. Você vai encerrando, eu acho. Vou encerrar sim, e eu agradeço muito, lamento por ter me estendido tanto e quero agradecer mais uma vez a hospitalidade, simpatia e a alegria que me traz vir ao museu e ver essas pessoas aqui, que como eu eram tão jovens, né, antigamente, mas que ainda estão aqui, né? Quer dizer, ainda servem, que ainda tem utilidade. Então eu agradeço imensamente.